Dando continuidade aos nossos exercícios, então, no vídeo anterior nós trabalhamos com potencial elétrico. Nesse próximo vídeo, então, nós vamos fazer duas questões que vai trabalhar a questão de trabalho, tá? O trabalho elétrico. Para isso, eu selecionei duas questões. A primeira questão é a questão 252, que se encontra lá na página 69, tá? E a questão está aí, ó. E ela diz o seguinte: devido à existência de alguns canais na membrana plasmática da célula do miocárdio, há um fluxo de certos íons específicos por eles. Tal fenômeno propicia o surgimento de uma diferença de potencial elétrico. Essa diferença de potencial elétrico é a DDP, entre o interior e o exterior do músculo do coração. Tal DDP pode ser medida a partir de um exame chamado eletrocardiograma, que pode indicar até 90 milivolts. Então, se eu falo de DDP, eu estou falando de potencial elétrico. Então, esse 90 milivolts ali é o nosso potencial elétrico. Tal diferença de potencial poderia realizar um trabalho em módulo de quantos joules sobre um elétron no vácuo. Então, nós temos que achar aí qual é o trabalho que um elétron irá realizar, tá? Primeiro, precisamos saber qual vai ser a carga de um elétron. Como é que nós calculamos o valor da carga do elétron? Q igual a N vezes E. N é o número de elétrons e E é a carga de um elétron, que é menos 1,6 vezes 10 na menos 19. Na verdade, aí a gente nem precisa fazer o cálculo. Por quê? Porque ele já está deixando claro que é um elétron. Então, se é um elétron, a carga desse elétron vai ser 1,6 vezes 10 na menos 19. Mas se fosse de 2, 3, 5, 10 elétrons, eu iria colocar nessa fórmula aqui. O N indica o número de elétrons e o E é a carga elementar de um elétron, certo? Então, para essa questão, nós não precisamos identificar o valor da carga, porque ela já está nos dizendo que é um elétron. Então, o Q aí, o nosso Q, que é a carga, pode ser Qzinho, pode ser Qzão, não vai influenciar, vai ser de menos 1,6 vezes 10 na menos 19. E aí nós temos o quê? Um potencial elétrico, que é a DDP. V igual a 90 milivolts. Lembrando que antes nós trabalhamos com micro. Micro é 10 na menos 6. Mili é na menos 3. Então, é 90 vezes 10 na menos 3 volts. E aí nós temos que determinar o trabalho realizado por esse elétron aí. Para cálculo de trabalho, que fórmula nós utilizamos? Como nós só temos uma carga, o trabalho vai ser igual a carga vezes o potencial elétrico. Então, o trabalho será igual a carga, que é menos 1,6 vezes 10 na menos 19. Esse menos vai influenciar alguma coisa? Não. Não vai influenciar nada. Ele só está falando que a carga é negativa porque o elétron, né, ele é carregado de uma carga elétrica negativa. Menos 1,6 vezes 10 na menos 19, vezes o potencial elétrico, que é 90 vezes 10 na menos 3. Então, o trabalho vai ser igual 1,6 vezes 90, vai dar um valor de 144. Tá? 144. Agora, nós vamos trabalhar com a nossa potência. Bases iguais, multiplicação, somos expoentes. Então, aqui nós temos menos 19
e mais com menos vai dar menos, então menos 19 menos 3, tá? Nós vamos ficar com vezes 10 na menos 22. Deixando esse trabalho aqui, esse número em notação científica, essa nossa vírgula vai ter que se deslocar para cá. Então, ela vai se deslocar 2 casas. Para a esquerda, então, aqui seria mais 2. Então, o trabalho aí vai ser igual ao quê? 1,44 vezes 10 menos 22 mais 2, menos 20. Unidade de medida de trabalho é joules. Né? Então, a alternativa correta aqui seria 1,44 menos 10 na 20 joules. Letra C. Ok? Vamos para a próxima. Selecionei mais uma a respeito de trabalho. Deixa eu só copiar as imagens aqui. Então, uma delas é essa, que traz um gráfico. Vamos diminuir um pouquinho, porque ainda tem um enunciado da questão. Deixa eu colocá-la mais aqui no meio. Agora eu não consigo mais puxar outra, então vai ter que ficar aí. Então, vamos lá. Então, a questão 256, ela se encontra na página 70 da apostila de vocês. E também vai trabalhar a respeito do trabalho, olha só a redundância. Ela vai abordar o conteúdo a respeito do trabalho de uma carga elétrica. Então, vocês têm um gráfico aqui, ó. Nesse gráfico, vocês podem observar que vocês têm uma carga Q aqui, ó. E vocês têm 2 pontos, o ponto A e o ponto B. A distância da carga até o ponto B é 1 metro e a distância até o ponto A é 2 metros. E a questão diz o seguinte: uma carga elétrica de intensidade Q igual a 10 microcoulomb. Então, essa carga aí, ó, ela tem uma intensidade de 10 microcoulomb. Então, eu vou colocar já aqui, ó, Q igual a 10 micro, então é 10 vezes 10 na menos 6 coulomb. Gera um campo elétrico em 2 pontos. Então, ela gera um campo elétrico no ponto A e ela gera um campo elétrico no ponto B. Certo? Conforme a figura anterior. Sabe-se que a constante eletrostática no vácuo é 9 vezes 10 na 9. Então, o que nós vamos calcular? O trabalho realizado pela força elétrica para transferir uma carga Q de 2 microcoulomb do ponto B até o ponto A. Então, nós temos uma outra carga aqui de 2, ó, vou colocar aqui, Qzinho igual a 2 micro, então, vezes 10 na menos 6 coulomb. E essa nossa carga, ela vai se deslocar do ponto B até o ponto A. E o que nós queremos calcular é o trabalho que essa carga vai desenvolver em milijoule. Então, primeira coisa que nós vamos fazer aí. Vamos determinar qual é o potencial que a carga de 10 microcoulomb desenvolve no ponto A e no ponto B. Então, primeira coisa que nós temos que saber é qual é o valor desse potencial elétrico, tanto no A quanto no B. Então, vamos calcular o potencial elétrico no ponto A. Vou colocar de vermelho aqui, ó. Então, nós vamos achar o V, que é o potencial elétrico, no ponto... Opa, isso aqui é para ser um A. Vamos arrumar que fica um A ainda. Ó. Ponto A. Então, o potencial elétrico no ponto A vai ser igual à constante eletrostática,
que é 9 vezes 10 na 9, vezes o valor da carga. O valor da carga é esta daqui. 10 vezes 10 na menos 6. Essa fórmula vocês já conhecem, né? Vou colocar a fórmula aqui. V igual a K vezes Q dividido pela distância. A distância até a carga Q é de 2 metros. Tá? Então, é de 2 metros. Então, potencial elétrico no ponto A vai ser igual. 9 vezes 10 é 90. Então, vai ficar 90 vezes 10. 9 mais com menos multiplicação 6 dividido por 2. 90 dividido por 2 vai dar 45. Então, o potencial elétrico no ponto A vai ser 45 vezes 10 na 3. Posso deixar assim por enquanto, tá? Não preciso transformar em notação científica. Volts. Agora, nós vamos ter que calcular o potencial elétrico lá do ponto B, ó. E a distância é 1, tá? Então, potencial elétrico no ponto B vai ser igual 9 vezes 10 na 9, que é a constante eletrostática, vezes a carga, que é 10, vezes 10 na menos 6, dividido pela distância, que é 1. Então, eu nem vou colocar aquele 1 ali, que ele não vai influenciar em nada. Então, aqui em cima, ó, vai ficar 9 vezes 10, 90, vezes 10 na menos, ó, na mais 3, tá certo. É positivo porque esse 9 é positivo. Já estava me confundindo, mas é positivo menos o 6, 3 volts. Então, aí nós já temos o potencial elétrico da carga A e o potencial elétrico da carga B. E agora, então, nós vamos calcular o trabalho, que uma carga de 2 vezes 10 na menos 6, vamos calcular o trabalho que essa carga realiza para se deslocar do ponto B até o ponto A. Tá? Deixa eu só colocar aqui no ladinho, ó. Potencial elétrico de A é 45 vezes 10 na 3. E o potencial elétrico de B é igual a 90 vezes 10 na 3 volts. Daí eu posso apagar aqui para nós continuarmos resolvendo. Então, apaguei. Então, agora nós vamos calcular esse trabalho aí. Então, eu vou calcular o trabalho. Vamos fazer de preto. O trabalho que a carga vai desenvolver saindo do B e indo para o ponto A. Qual é a fórmula? Lembram que antes, na questão anterior, a gente resolveu que o trabalho é igual à carga vezes o potencial elétrico. Porém, nessa situação aí, nós temos 2 pontos. Então, nós temos 2 potenciais elétricos. Então, nós vamos ter que calcular o quê? A variação desses potenciais elétricos. Então, nós vamos fazer o potencial elétrico B menos o potencial elétrico A, porque a carga está saindo de B e indo para A. Tá? Então, vai ficar lá Q, que é o valor da carga que vai se movimentar aí, vezes potencial elétrico de B menos o potencial elétrico de A, que nada mais é do que a variação do potencial. É o ΔV aí, ó. Mas não é o ΔV de velocidade, é o ΔV de potencial elétrico. Então, o trabalho aí que essa carga vai realizar saindo de B e chegando em A vai ser igual a carga que é 2 micro, então é 10 na menos 6, 2 vezes 10 na menos 6, vezes potencial elétrico B, que é 90 vezes 10 na 3, menos o potencial elétrico de A.
45 menos 10. Opa, não é menos, é vezes 10 na 3. O que vocês têm que lembrar aí? Que vocês, quando têm uma potência, vocês só podem somar ou diminuir quando os expoentes forem iguais. Aqui tá tudo igual, ó. 90 vezes 10 na 3 e 45 vezes 10 na 3. As duas notações aí, né? As duas potências, elas têm o mesmo expoente. Então, eu posso diminuir e a potência vai ficar igual. Então, o trabalho de B para A vai ser 2 vezes 10 na menos 6. Vezes o que aí? 90 menos 45, que vai dar 45 vezes 10 na 3. Então, eu diminuo os coeficientes e os expoentes ficam o mesmo. Então, o trabalho aí vai ser de quanto? 2 vezes 45 dá 90. Vezes 10, agora vamos ver, ó. Multiplicação, somos expoentes. Menos 6 mais 3 vai dar menos 3. E aí ele me diz assim, ó. O trabalho realizado pela força elétrica para transferir uma carga que, do ponto B até o ponto A em milijoule. Milijoule é unidade de medida quando eu elevo na menos 3. Então, o milijoule aí vai ser 90 milijoules. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa A. Ok, pessoal? Então, hoje nós trabalhamos um pouquinho a respeito de exercícios de potencial elétrico e de trabalho, o trabalho que uma carga realiza ao realizar um movimento, né? É a dinâmica do movimento das cargas aí. Logo, logo eu vou disponibilizar exercícios ainda da apostila, né? Com os próximos conteúdos. Quais seriam os próximos conteúdos ali? Então, nós temos a relação entre potencial e campo elétrico uniforme. E temos também a questão de campo e potencial de condutores esféricos. Ok? Então, na próxima aula, eu vou disponibilizar uns vídeos para vocês irem assistindo. Eu não vou fazer a aula ao vivo com a correção dos exercícios. Na aula ao vivo da próxima semana, nós já vamos trabalhar o próximo assunto da nossa apostila, que vai começar com a respeito de óptica. Tá? Então, nós vamos iniciar o assunto óptica. Ok, pessoal? Até mais. Espero vocês na próxima aula.